Olá, alunos! Estamos aqui da UEAP para mais uma aula de Química Orgânica. Hoje você vai estudar as possibilidades de hibridização na camada de valência do carbono. Tá? Então, o carbono ele é capaz de formar a hibridização sp3, sp2 e sp. Como o próprio nome está dizendo aqui, ó, ele vai fazer a hibridização, né, de um orbital S com 3 P's, então dá sp3. Aqui ele faz a hibridização do orbital S com 2 orbitais P's, dá sp2. Aqui ele faz a hibridização apenas de um orbital S com um orbital P. Tá? Então, você vê que pela quantidade de orbitais hibridados, dá para a gente saber a quantidade de ligações que vão ser formadas. Então, aqui, como eu formo, a hibridização é de um S com 3 P's, eu vou fazer 4 orbitais hibridados, né? Porque 3 e 1, 4. Então, se eu estou misturando 4, eu tenho que formar 4. Então, 4 orbitais hibridados formando ligação sigma. Aqui, eu tenho 2 com 1 do S3, né? Então, vou formar 3 orbitais hibridados que vão formar 3 ligações sigma. E aqui eu tenho um S e um P. Então, 2 orbitais hibridados vão formar 2 ligações sigma. E nós vamos ver como é que procede quimicamente essas hibridizações. Tá? Então, como eu falei, a hibridização nos orbitais S e P da camada de valência do carbono. Vamos primeiro tentar localizar o carbono na tabela periódica. Então, você com a sua tabela periódica aí, você vai descobrir que o carbono está no grupo 14, segundo período. Como ele é do grupo 14, ele vai ter 4 elétrons na camada de valência. Esses elétrons vão ser distribuídos nos orbitais que estão presentes no segundo período. Então, no segundo período, todos os elementos do segundo período têm seus elétrons distribuídos nesses 4 orbitais. No S, no Px, no Py e no Pz. O que vai mudar é a quantidade de elétrons. Então, no caso do carbono, é só 4. Então, distribuir aqui os 4 elétrons. Ao distribuir os 4 elétrons, você vê que o Pz ficou sem elétrons. Então, nessa situação aqui, esse orbital Pz não vai contribuir para a formação de ligação. Então, vamos ver, em estado hibridado, nós já até falamos, as ligações que o carbono pode formar. Então, 4 ligações sigma em estado hibridado sp3. 3 ligações sigma em estado hibridado sp2. E aí eu vou ter a formação de uma ligação π. Porque aqui, ó, você vê que eu usei só 2 orbitais P, faltou 1. Esse que não foi usado, ele vai ser responsável pela formação da ligação π. Tá? Finalmente, aqui, ó, eu tenho 2 ligações sigma, faltou um izinho aqui, em estado hibridado sp, né? Então, para completar 4, faltam 2. E eu também aqui, você olhando, ó, são 3 orbitais P. Aqui só tem 1. Então, está faltando 2 orbitais P, que é exatamente os orbitais que são responsáveis pela formação da ligação π. Então, a ligação π ela é formada com compartilhamento de elétrons entre orbitais P. Ok? Beleza, então vamos lá ver como é que ficaria um modelo, né, de proposta para hibridização sp3. Então, aqui nós estamos dizendo que vamos ter a formação de 4 ligações, tá? E como é que essas ligações se dispõem no espaço na projeção perspectiva? Então, você tem 2 no plano e uma para trás do plano e uma para frente do plano. Os compostos que apresentam esse carbono com hibridização sp3 são chamados de alcanos. Tá? Então, os alcanos, eles trazem essa hibridização sp3. O alcano está presente no seu dia a dia na gasolina, né? A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos e
um grande percentual de alcanos. Quanto mais ramificado for o alcano, melhor a gasolina. Então, vamos ver como é que fica essa hibridização sp3, tá? Então, você tem os orbitais da camada de valência do carbono, que são 4 orbitais, né? Você tem um orbital S e 3 orbitais P. Então, vamos ver como é que a gente distribui esses elétrons. Então, aqui eu estou dando uma amostragem para você dos orbitais da camada de valência do carbono. São os orbitais que estão presentes no nível quântico N igual a 2. Tá? Então, você tem o 2s2, então você tem 2 elétrons no orbital S e 2 elétrons no orbital P. Aqui você tem os 3 orbitais P, Px, Py e Pz. Esse Psi que está aqui é que através da química quântica, os químicos, estudando o átomo através da química quântica, a gente descobre que o orbital é descrito por uma função de onda Psi. Então, por isso que tem esse Psi aqui. Mas você pode ignorar, tá? Então, vamos pensar só em termos não quânticos. Então, aqui eu tenho 2s2, 2py1, 2px1 e o pz vazio. Você vê que esse pz que está vazio aqui, ele não vai contribuir para a formação de ligação química. Porque para formar uma ligação química, eu preciso o quê? De ter um elétron desemparelhado no orbital. Outra coisa que você pode perceber aqui é que não dá para eu fazer 4 ligações com essa distribuição. Porque olha aqui, esses 2 elétrons aqui no orbital S, eles podem me dar a possibilidade de eu formar uma ligação dativa, né? Então, doar o par de elétrons e formar uma ligação dativa, coordenada dativa. Esse aqui do orbital P eu posso compartilhar com outro e formar uma covalente normal. E esse outro aqui também, do Px, eu posso compartilhar, né, com o elétron de um orbital de um outro átomo e formar uma covalente normal. Lembra que a ligação covalente é o compartilhamento do par de elétrons, né? Então, pelo que nós analisamos, não é possível formar 4 ligações. Então, quando isso acontece, a gente hibrida os orbitais da camada de valência do átomo. Então, toda vez que você quiser formar uma quantidade de ligações e a camada de valência não te permitir, você tem que hibridar os átomos, os orbitais. Então, vamos fazer a hibridação desse orbital. Então, olha só. Na camada de valência, no estado fundamental, eu tenho essa distribuição, que me dá a possibilidade de formar 3 ligações com energia diferente, porque a energia do S é diferente da energia do P. Bom, mas eu quero formar 4 ligações. Então, uma possibilidade é eu tirar um elétron do orbital S, tá, e jogar para o orbital P. Agora eu fiquei com 4 orbitais, com 4 elétrons desemparelhados. Então, eu poderia formar 4 ligações. Só que nos compostos orgânicos, as ligações sigmas elas são iguais e de mesma energia. Mesma energia. Então, como é mesma energia, eu não posso utilizar essa possibilidade, né? Qual é a possibilidade, então, que eu vou usar? Eu vou hibridizar, eu vou misturar um orbital S com 3 orbitais P, tá? Então, eu tenho 4 orbitais envolvidos nessa hibridização. Eu vou gerar o quê? 4 novos orbitais. Esses 4 novos orbitais gerados terão a mesma energia, serão iguais e de mesma energia. Então, uma possibilidade de hibridização aqui que a gente vê é fazer hibridização de um S com 3 P's e você fica com
4 orbitais sp3, tá? Porque eu tenho 4 aqui, tenho que gerar 4, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, 4 orbitais o quê? sp3. Então, o primeiro orbital sp3 com um elétron, o segundo orbital sp3 com o segundo elétron, o terceiro orbital sp3 com o terceiro elétron e o quarto orbital sp3 com o quarto elétron. Agora eu tenho 4 orbitais iguais e de mesma energia. E olha como fica o jeitão desse orbital, tá? Ele tem maior contribuição de caráter P, tá aqui os 3 orbitais P contribuindo, tá? Nós colocamos aqui. E aqui a contribuição do S. Então, eu tenho 4 orbitais sp3 iguais e de mesma energia, cada um com um elétron. Esses 4 orbitais, eles são dispostos no espaço de tal forma que eles formam uma geometria tetraédrica. Tá? Então, eu teria isso, ó. Aqui seria como os orbitais estão no estado fundamental, antes de hibridar. Então, antes de hibridar, eu tenho S, né? Eu tenho orbital S com 2 elétrons e tenho os orbitais do subnível P, cada um com um elétron, o Px e o Py. E tenho o Pz vazio. Isso é meu estado fundamental. Quando eu faço o processo de hibridização, eu obtenho 4 orbitais hibridados sp3, está aqui 1, 2, 3 e 4, iguais, de mesma energia e dispostos no espaço de forma a gerar um tetraedro regular. O ângulo entre esses orbitais é de 109,5 graus. E agora eu venho e coloco um elétron em cada um desses orbitais. Então, agora o carbono fica com a capacidade de formar 4 ligações sigmas de mesma energia. Alguma pergunta? Todo mundo entendeu? E aqui nós estamos mostrando a formação do metano. Ó. Aqui você vai fazer um compartilhamento de um par de elétrons. Tu vai ter um elétron aqui no orbital sp3 e um elétron no orbital s. Então, você vai fazer uma ligação sigma sp3s, né, dando um total de 4, porque você está aqui analisando a estrutura do metano. Tá? Então, aqui é o tetraedro, né, que ele forma no espaço, esses 4 orbitais, e aqui é a estrutura do metano no modelo molecular. Você pode também juntar 2 carbonos sp3, né, e formar 2 carbonos com hibridização sp3 e formar o etano. Né? Então, aqui você tem um carbono, né, com os 4 orbitais sp3 e aqui o outro carbono com 4 orbitais sp3. E aí você vai compartilhar o par de elétrons, formando todas as possíveis ligações. Aqui você compartilhando, você vai ter sp3, sp3, aqui sp3s, sp3s e sp3s. O mesmo que acontece nesse lado direito, acontece aqui no esquerdo. Né? Acontece de um lado, acontece do outro. E aqui é mostrando como se uniria os tetraedros. Eles se uniriam pelo vértice. Né? Então, o vértice do tetraedro, a união deles, forma a ligação sigma sp3-sp3. Aqui é colocado o etano no modelo molecular, na projeção célula estrelada, onde todos os ligantes estão em oposição. Tá? Aqui é uma amostragem para você da presença do carbono sp3 no meio ambiente. Então, aqui você tem a celulose, e a celulose, se você reparar, ela é formada por carbono sp3, encadeamento de carbono sp3, né? Mais o heteroátomo aí, o oxigênio.
carbono sp3 também está nos aminoácidos, ó. Esse carbono bem aqui, ó, é sp3. Como o próprio nome diz, os aminoácidos. Você tem o grupo amino e o grupo carboxílico aqui, a carboxila, né? Que é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Então, os aminoácidos se juntam para formar as proteínas. Então, você tem a presença do carbono sp3. Tem a presença do carbono sp3 nos lipídios. Essa aqui é a estrutura de um lipídio presente nas sementes. Então, essa semente que você está trabalhando lá no laboratório de manga, bacuri e jambo, você tem, cupuaçu também, você tem essa estrutura, os compostos que estão presentes nessa semente. Essa que é a estrutura do lipídio. Esse R aqui é o encadeamento de carbono do ácido carboxílico, né? Essa parte aqui toda vem do ácido carboxílico. E essa parte bem aqui, ó, ela vem do propanotriol, também chamado de glicerol ou glicerina. Então, esse substituinte acila, que é o RC-O, ele vem do ácido carboxílico. Tá? Agora nós vamos nos carboidratos também. A gente tem o carbono sp3 nos alimentos, na gasolina, como já foi citado, em medicamentos. Então, qualquer composto que você vai formar, você pode ter na estrutura desse composto carbonos com hibridização sp3 e sp2. Na natureza, a gente tem maior quantidade de carbonos formadores de estrutura, como sendo sp3 e sp2. A gente tem muito pouco sp. Agora vamos para a hibridização sp2. Tá? Então, na hibridização sp2, o carbono ele forma duas ligações químicas diferentes. 3 ligações sigmas com o carbono hibridado e uma ligação π com orbital P que não passa pelo processo de hibridação. Então, vamos ver como é que o carbono aparece nesse estado de hibridização. Ele forma o que a gente chama de ligação dupla. Ó. Essa ligação dupla são as duas ligações químicas. A sigma, que é essa que eu estou representando com o traço mais forte, e a π, que é mais fraca. Eu botei com um tracinho aqui mais fraco. Então, essas 3 ligações sigma, ele forma segundo eixo nuclear. Ele forma com carbono em estado hibridado sp2. E essa π, ele forma com orbital P, que não passa pelo processo de hibridização. Se eu juntar 2 carbonos sp2, eu formo os alcenos, né? Esses alcenos, essa ligação π, né, que caracteriza um alceno, ela está presente em muitos compostos na natureza, está nos medicamentos, ela está presente nos flavonoides, que dão a cor diferenciada aos vegetais, né? Essa cor que a gente vê das flores são graças aos flavonoides. E nos flavonoides a gente tem muito carbono sp2. Então, aqui eu teria, como ficaria essa hibridização? Eu tenho primeiro o estado fundamental, onde eu distribuo os 4 elétrons e deixo um orbital vazio. Depois, eu tenho a possibilidade de botar um elétron em cada orbital, só que isso não resolve o meu problema, porque as energias são diferentes. Então, para ficar com a energia igual, eu vou hibridar, né? Gerar 4 orbitais iguais e de mesma energia. Então, gera o sp2, 3 orbitais sp2. Tá? E o orbital P, que não passou pelo processo de hibridização, tá? Que seria o PZ, ele vai ser responsável pela formação da ligação π. Então, aqui eu vou ter 3 sigmas, né? 3 ligações sigmas, iguais e de mesma energia, e uma ligação π, com energia diferente. A energia aqui é um pouquinho maior. Por isso que essa ligação π acaba sendo uma ligação fraca. Essas aqui são mais fortes, porque elas têm a mesma energia,
e são mais fortes, são feitas segundo o eixo nuclear. E como forma agora essa hibridização? Então, aqui desse lado, tá, eu vou mostrar para você o estado fundamental, como é que os elétrons aparecem distribuídos na camada de valência do carbono. Essa seta significa a transformação que ele está sofrendo uma hibridização e se transformando em um novo orbital. 3 orbitais iguais de mesma energia e um orbital P que tem uma energia um pouquinho diferente, gerando 2 ligações químicas diferentes, né? A sigma, que é feita com esses orbitais hibridados, dando um total de 3 sigma, e a π, que é feita com esse orbital P. Esse orbital P, a disposição espacial dele, ela é perpendicular ao plano que contém os orbitais hibridados. Então, se esses 3 orbitais hibridados estiverem no plano do seu caderno, esse orbital P está furando esse plano do caderno. Um lóbulo está apontando para o seu nariz e outro para o pé. Tá? Então, no estado fundamental, eu coloco 2 elétrons no orbital S, 2s2, e aí eu vou ter o 2py1 e o 2px1. Orbital PZ fica vazio. Né? Aí eu faço o processo de hibridização. Aí eu vou botar um elétron no orbital P que não passou pelo processo de hibridização e, portanto, ele vai formar uma ligação química diferente, chamada de π. E os 3 orbitais hibridados de mesma energia, tá, que vão formar as 3 ligações sigma. Esse aqui em cima, você tem um jeitão do orbital sp2. 2 orbitais P que hibridaram, mais o orbital S, tá? Formando 3 orbitais hibridados sp2. Aqui é a forma de um só. Esses 3 orbitais sp2, eles formam entre si 120 graus. Então, eles têm uma geometria trigonal plana. Aqui eu estou mostrando novamente o orbital, né? Indicando aqui o orbital sp2, o orbital P, que forma a ligação π, e o ângulo entre esses orbitais hibridados, que é de 120 graus. Então, o ângulo entre um orbital sp2 e outro é de 120 graus, o que confere a esses 3 orbitais uma geometria trigonal plana, né? E perpendicular a esse plano eu vou ter o orbital P. Então, isso gera 2 ligações diferentes, tá? A sigma e a π. Aqui, como é que eu formo o eteno? Para formar o eteno, eu tenho que juntar 2 carbonos com hibridização do tipo sp2. Então, aqui eu tenho o primeiro carbono, aqui eu tenho o segundo carbono. Aproximei os 2 carbonos, fiz uma ligação sigma sp2-sp2, né? Aqui eu tenho uma sp2s, aqui eu tenho uma sigma sp2s, né? E aqui a ligação π, ó, com compartilhamento de elétron entre orbitais P. Essas aqui, como são feitas segundo o eixo nuclear, ó, são fortes. Essa aqui é fraca. Então, por isso que eu realizo a reação de adição, ela acontece facilmente na ligação π, porque é uma ligação fraca. E a disposição espacial desses orbitais P também, elas permitem um efeito de ressonância, que é você jogar elétron de um orbital P para o outro. Tá? Então, quando você joga elétron de um orbital P para o outro, você realiza o efeito de ressonância. Então, aqui é no modelo molecular. Isso que você está vendo aqui, né, onde está mostrando todos os orbitais, aqui você está vendo a mesma coisa no modelo molecular. Tá? Então, 2 carbonos sp2 conectados, formando 3 ligações sigma e uma π. Essa seta vermelha está indicando para você que eu posso movimentar elétron de um orbital P para o outro, que é isso aqui, ó.
Posso aqui botar 2 elétrons e aqui ficar sem nenhum. Depois eu posso pôr 2 aqui e deixar esse aqui vazio. Tá? Então, isso chama-se efeito de ressonância. Tá? Agora nós vamos, para finalizar, vamos para a hibridização SP. Tá? A hibridização SP, você vai ter agora 2 ligações πs. Porque só de olhar aqui, você já vê que eu estou hibridando um S com um P. Então, eu estou usando 2 orbitais para hibridar. Então, eu vou formar 2 novos orbitais. Eu não posso perder orbital nessa movimentação aí que está sendo feita, de hibridização. Então, se eu tenho 2 orbitais, eu vou gerar 2 novos orbitais. Então, 2 orbitais hibridados SP e 2 orbitais P responsáveis por 2 ligações πs. Tá? Então, como é que aparece o jeitão desses compostos? Aparece o carbono formando 2 sigma, ó. Eu ponho sempre com um traço mais intenso para mostrar para você que é uma ligação forte. E 2 ligações πs, ó, formadas exatamente com aqueles orbitais πs que não passaram pelo processo de hibridização. Ela pode aparecer também assim, ó, 2 sigma e 2 sigma, né, que é a mais grossinha aqui, e 2 π, essa e essa. Então, esse carbono também é um carbono com hibridização SP. A função que eles formam é o alcino, né? E nós temos como exemplo aqui a estrutura carbônica de um etino. E olha aqui, mostrando para você, estado fundamental, como ficaria? 2 elétrons no orbital S e 1 elétron em cada orbital P. Isso aqui não serve, porque não dá para formar 4 ligações. Então, eu faço a hibridização e gero 2 orbitais hibridados e 2 orbitais P que não passaram pelo processo de hibridização. Esses 2 orbitais hibridados, estão representados pela cor rosa, eles vão formar as ligações sigma. Uma para cá e uma para cá. Então, 2 ligações sigma. E aqui eu tenho uma ligação π formada com esse orbital P e uma segunda ligação π formada com esse outro orbital P. Tá? Então, eu vou ter um total de 2 sigma e 2 π, né? Então, você tem aqui o estado fundamental, que não dá para formar as 4 ligações. Aqui eu tenho 4 orbitais, eu até poderia formar 4 ligações, mas não me serve, porque eu quero 4 orbitais iguais de mesma energia. Aqui eles são diferentes, portanto, vai ter energia diferente. Aí eu vou fazer a hibridização de 2 orbitais, um S com PX, 2S e 2PX. E vou gerar 2 orbitais hibridados, iguais de mesma energia. E os 2 orbitais P que não passaram pelo processo de hibridização ficarão responsáveis pela ligação π. Tá? E aí eu tenho a formação dos alcino. Aqui eu tenho etino ou acetileno. Olha aqui você vendo, ó, o orbital hibridado aqui, SP, formando uma ligação sigma. Bem aqui ele formando outra ligação sigma. Então, esse carbono está formando 2 ligações sigma, ó, e 2 πs. Esse outro carbono está formando 1 e 2 ligações sigma e 2 πs. Então, os alcinos, o representante desses carbonos com hibridização SP. E aqui a gente tem um cloro but 2-ino. Né? Por que é but? Porque são 4 carbonos. 1, 2, 3 e 4. Esses carbonos aqui da ponta, dá para você ver que eles são sp3, porque eles estão formando 4 ligações sigma, ó, iguais e de mesma energia. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu tenho um carbono SP, um carbono SP, e aqui no final outro carbono sp3. Tá?
aqui a presença das duas ligações π, ó, uma aqui e a outra aqui. E segundo o eixo nuclear, a ligação sigma. Então, o representante desses carbonos sp são os alcinos. Tá? Estão muito pouco presentes na natureza. Como eu falei para vocês, na natureza, os compostos que formam o meio ambiente, que estão na natureza, formando a flora, a fauna, eles têm mais na sua composição carbonos sp2 e carbonos sp3. E se você gostou dessa aula, né, que é só sobre os 3 tipos de hibridização do carbono, se inscreva no canal. Esse material está no blog, né? Então você pode acessar o blog e pegar esse material lá. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.